Física do Enem, ela tem uma cara. Ela, em geral, ela também tem essa história de contar como funciona um dispositivo ou um experimento e perguntar exatamente como é que ele se articula, como é que ele se estrutura. E aí, na prova de ondulatória, que é um dos ramos mais cobrados no Enem, trago para vocês algumas questões sobre as propriedades das ondas. Aqui é importante falar que o Enem tem como tradição, em física, não ser uma prova de cálculo, tá? Isso é importante dizer. Se você é apavorado com a física, se você morre de medo de física, porque física é da área das exatas, eu acho isso péssimo, separar as matérias dessa forma, como, isso é de fazer conta, então não tem obrigação de saber. Não, todo mundo é igual aqui no rolê, tem que ser bom em tudo. E a física vem aí para esfregar nossa cara no asfalto de que se você perde tempo se dedicando, achando que física vai ser só conta, desculpa aí, meus amores, mas você vai quebrar a cara sim. Por quê? Porque a prova do Enem não é uma prova de conta. Bom, se a gente tivesse aqui de mais ou menos organizar quantas questões caem envolvendo conta na prova de ciência da natureza, eu falaria assim. A prova tem o quê? É uma porrada de questão, né? São 45, 50 questões aí. Vai cair umas 15 de biologia, umas 15, taran, já tirou fora, beleza. Umas 15 de química, beleza, tira fora. Sobra 15 de física, show. Dessas 15 de física, eu vou dizer que de conta vai ter umas 5, 6 somente. Isso mesmo, meus queridos. 5 ou 6 somente de conta. O resto não tem conta, é teoria. Só que essas questões a respeito de teoria vão exigir um pouco mais além de só a sua capacidade de interpretação. Ele vai exigir de você uma habilidade que é associar os conceitos à temática. E é o caso aqui. Essa é uma questão que vai falar sobre ondas, mas vai perguntar sobre as propriedades das ondas. Então vamos lá, vamos entender o que ele pede. Ó. Dentre as propriedades das ondas citadas, ou seja, ele vai citar várias propriedades, aquela associada ao aumento do brilho do laser é uma pergunta que é bem simples. O que faz um laser brilhar mais? Olha que questão de pergunta simples. O que faz um laser brilhar mais? Preciso fazer conta? Não, não vou precisar. Mas eu vou precisar entender qual é a propriedade da física que está ali associada a você ter mais brilho. Então vamos lá. A questão está assim. Textinho de suporte agora, né? Bom, um professor percebeu que seu apontador laser, né, provavelmente é desses laser points, né, de apontar para a tela, né, que antigamente a gente usava para apagar a luz de poste, que a gente apontava no olho do aluno para ver se deixava cego. Não, tô zoando, não quero, não façam isso em casa, crianças. Usem laser point só porque interessa, que é para aula. Isso, bonitinho. Percebeu que seu apontador laser de luz cromática estava com um brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Olha, parece uma besteira, né? Estava fraco, trocou a pilha. Aí voltou a ser forte. E não mudou a cor do laser. Claro, porque a cor do laser é dependente de uma das propriedades dessa onda. Qual? A cor do laser é dependente do comprimento. Sim, meus queridos, ó. Aqui, ó, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui. Vai ficar uma bosta, tá, gente? Já vou avisando porque, né, esse negócio de desenhar onda não é comigo. Nas minhas aulas de física, toda vez que eu preciso desenhar onda, fica uma vergonha. Sim, morro de vergonha, mas aceito essa vergonha, essa humilhação, porque não sei desenhar. Na verdade, eu sei desenhar, mas não coisas que precisam ser exatas. Física, né? Ai, física sendo exata. Então, vamos lá. Uma onda. A diferença entre uma cor e outra é basicamente a distância. Ó. Peraí, vamos lá. A primeira onda ficou uma droga. Ó. A segunda também. Mas você entendeu, né? Ó. Se eu quero. Vai, filho.
vai dar ruim. Ô, meu amigo, não me faça passar vergonha. Já tô passando vergonha. Eu vou pagar e fazer de novo, né? Porque tá foda. Ai, meu Deus. Vamos lá, ó. Essa ficou muito menos pior. Eu tenho aqui, ó, comprimento de onda. Comprimento de onda é basicamente o comprimento de uma crista a outra, ou de um vale ao outro, né? Essa é a distância, né? Então, vamos imaginar que essa aqui, ó, gera um laser gera esse tipo de onda. Se eu quiser esse laser com outra cor, provavelmente eu vou precisar de uma onda mais curtinha ou mais comprida. Ou seja, eu vou ter que ter uma onda que tem um comprimento aqui diferente. Porque o que vai definir o comprimento, o que vai definir a cor, vai ser o comprimento. Então, eu já sei aqui, ó, qual das propriedades está associada ao brilho. Não é o comprimento de onda. Então, aqui, ó, já está fora. Beleza? Show de bola. O que poderia ser, né? Amplitude. O que seria amplitude? Quando a gente pensa em onda, a gente tem as ondas que são muito altas e uma onda mais baixinha. A diferença entre elas é a amplitude. A amplitude, você passa uma linha reta aqui, que no meu caso não saiu reta, mas tudo bem, régua é para os fracos. Essa altura aqui, dessa linha média até o ponto mais alto, ou a linha média até o ponto mais baixo, porque essas medidas são iguais, né? É um movimento periódico, eles têm que ser iguais. Isso aqui é a amplitude de uma onda. Numa onda mais baixinha assim, ó, a amplitude é baixinha. É isso que quer dizer. Mas, tirando os desenhos aqui, qual seria a alternativa correta? A velocidade não é a velocidade, fase e comprimento e frequência têm papéis diferentes sobre uma onda. Tá? Quais são os papéis? Por exemplo, frequência e cor tem a ver com a frequência e comprimento tem a ver com a cor. Tipo, você alteraria a cor do laser. A fase e velocidade teria a ver com o atraso da onda. Tá? Ele pode atrasar a onda. E no nosso caso, ele fala, cara, ele trocou as baterias, ele deu mais eletricidade para essa onda, deu mais corrente para essa onda, e deu mais energia, então quer dizer que ele deu mais intensidade. Então, aqui no caso, é a amplitude que vai mexer. Literalmente, quando você bota uma pilha, a onda vai ficar mais autona, mais intensa e tal. A mesma coisa vai acontecer com o som. Quando a gente pensa, aqui a gente está falando de luz, né? Mas lá com o som, quando a gente pensa na cor do som, eu quero que você pense nas notas musicais. Então, por exemplo, se eu mudo a frequência ou o comprimento, eu mudo a nota musical. Se era um lá, se era um si, se era um sol, é porque eles têm comprimentos de ondas diferentes, tá? Se eu quero que a nota seja um volume mais alto, ou seja, se eu estou subindo o volume da TV, se eu quero mais decibéis, eu tenho que dar mais energia para aquela onda. E eu consigo entender isso através da amplitude. Ou seja, dou mais amplitude para a onda fica maior e aí ela tem mais energia. Ok? Vamos fazer essa associação, que aí a gente não esquece. Luz e som. Luz, mexi na cor, mexi na cor é frequência ou comprimento da onda. Mexi na força dela, amplitude. Som, mesma coisa. É a diferença entre notas musicais, eu mudei a frequência ou mudei o comprimento. Tá? Na verdade é assim, se eu mudo uma, eu mudo a outra automático, tá? Porque elas estão interligadas por uma fórmula, né? Quem não se lembra aqui, ó, formulazinha de velocidade de onda, velocidade é igual ao comprimento da onda vezes a frequência. A gente apelida essa fórmula, quem é meu aluno de física sabe, é o famoso vai lamber ferida. Eu sei, é péssimo, mas vai lamber. Lamber é por causa da letra grega, né? Lambda, é um L minúsculo. Ferida, que aqui no caso é frequência. Velocidade, comprimento de onda, porque comprimento de onda a gente representa por essa letra aqui. E frequência, essa daqui. Então, se eu mexo no comprimento ou na frequência, elas são grandezas diretamente proporcionais, elas estão diretamente associadas, beleza? Eu mexo na cor, ou no caso do som, eu mexo com a nota musical dela.
tá? E na intensidade é a amplitude, e aí eu dou mais energia para isso. Beleza, senhores? Seguindo adiante aqui com as explicações, vamos a mais uma questão. Aqui, ó. Olha só aquela questão que eu falei para vocês de 2019, que foi quando caiu uma delas. Eu comecei a minha live hoje mais cedo aí, falando sobre o Enem amar questões sobre fones de ouvidos. Aqui está um deles, né? Tá lá, ó, uma questão do Enem, tá lá. Vamos primeiro para a comanda, como sempre, tá lá. Quais são as características do sinal gerado por esse circuito desse tipo de fone de ouvido? Tá, vamos ver aqui. Ó. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido contam com uma fonte de energia elétrica para funcionar. Esses novos fones têm um recurso denominado cancelador de recursos ativos, né? Constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo de frequência fixa. No entanto, para o cancelamento seja realizado, o sinal sonoro produzido pelo circuito precisa apresentar simultaneamente as características específicas bem determinadas. Bom, vamos lá. O que ele está falando aqui? Quando a gente ouve um barulho, é porque esse barulho tem um comprimento de onda que está entrando pelo nosso ouvido e substituindo outros sons que a gente gostaria de ouvir. Ele é um ruído, né? Então, é como se, por exemplo, assim, ó, esse aqui é a onda do som desejado, que deveria estar entrando no seu ouvido. E junto com ela está entrando um outro, bem nada a ver, que é o ruído, atrapalhando. Alguns fones de ouvido têm um sistema que cancela esses ruídos aqui, essas ondas que estão aí fora da frequência agradável para os ouvidos. E a pergunta é, para que esse cancelador de ruídos funcione, o que é que ele precisa ter? Ele deu uma dica no início do enunciado. Qual? Ele disse que isso tem a ver com... Ele tem uma fonte externa de energia elétrica. Se está falando de energia, ele está falando de amplitude. Não é a amplitude que está associada à energia de uma onda? Com a gente ouvir ela mais alto ou ouvir ela mais baixo? Amplitude. Então, aqui eu já sei que tem a ver com amplitude. E a pergunta é, quais são as características do sinal gerado pelo circuito para ele conseguir cancelar? Bom, ele precisa ter a mesma amplitude. Beleza, a mesma amplitude, a mesma frequência e diferente fase. O que seria fase? Fase tem a ver com o fato da gente pegar uma onda e inverter ela. Seria algo assim, ó. Aqui eu tenho uma onda, beleza? Ela estar na mesma fase seria as duas ondas estarem juntas. Quando elas estão com uma diferença de fase, significa que elas estão opostas. Tipo, quando eu tenho o vale de uma, eu tenho a crista da outra. Se elas tiverem a mesma frequência e tudo mais, elas vão andar juntas. E aí uma vai anulando a outra. E aí, se uma anula a outra, você não tem onda nenhuma. Então, o que eu preciso num cancelador de ruídos? Eu preciso que seja a mesma amplitude, ou seja, a altura desse ruído é igual, dessa onda tem a mesma altura, o desenho aqui. A mesma frequência seria ter o mesmo comprimento também, e ela tem que ter uma diferença de fase de 180 graus, ou seja, tem que bater o fundo de uma com o topo da outra para elas poderem se cancelar. É assim que funciona um eliminador de ruído. Enquanto elas se somam e, ao mesmo tempo, como uma inversa da outra, elas se cancelam. Beleza? E esse é o esquema clássico de cancelamento de ruído, que é você gerando um outro ruído inverso, digamos assim. Tá? É isso, primeira questão aí, já a segunda questão sobre ondas, e de novo vem a história que eu falei para vocês. Não é uma questão que está exigindo da gente uma conta. E o pessoal fica apavoradíssimo na prova de física esperando as contas, né? E aqui nesse caso, mano, não temos conta, é só teoria, é entender como funciona um cancelamento de som. Nesse caso, o cancelamento ele exige esse tipo de característica. Ondas iguais, só que espelhadas. E isso é o quê?
com uma diferença de fase de 180 graus, beleza? Bora para a próxima questão. Olha aqui uma questão, uma situação desse você resolve que eu trouxe para vocês. Só que aqui eu trago som, não trago luz, né? Tá aqui, ó. As notas musicais podem ser agrupadas de modo a formar um conjunto, né? Esse conjunto é chamado de escala musical. Dentre as diversas escalas existentes, a mais difundida no mundo é a chamada escala diatônica, que utiliza as notas conhecidas como Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Fala assim, ué, professor, existem outras escalas musicais que não sejam Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si? Tem. Ou se tem. Se você é conhecedor de música, bom, se você não é conhecedor de música, também não importa. Se você já ouviu uma música oriental, e quando eu falo uma música oriental, seria assim, uma música indiana, uma música do Oriente Médio, você já deve ter ouvido elas e ouvido com uma certa estranheza, porque as notas musicais parecem meio ruidosas, né? Ela tem um som que não é muito parecido, né? Com o nosso tipo de música, né? O cantar também desses cantores é bem diferente nesse sentido também. Você vê assim, os cantores parece que eles estão desafinando de propósito. E não, na verdade, não é que eles estão desafinando de propósito, é que o nosso ouvido não está preparado para ouvir com mais atenção uma escala musical que seja diferente da diatônica, né? E essas músicas, em geral, não estão nessas escalas, tá? As notas musicais dele têm outras, né? Outras subdivisões, né? E aí nós temos aí nessa questão falando, olha, a mais difundida é essa que vai do dó ao si, temos aí uma oitava musical, né? Esse conjunto aí das 7 notas musicais encarreiradinhas. Bom, essas notas musicais estão organizadas numa ordem crescente de alturas. Aqui a palavra que não quer calar. Muito cuidado com a pegadinha com a palavra altura. Quando a gente pensa em altura e a gente pensa em som, a primeira coisa que fala assim, e esse som está muito alto. Você pensa em volume, né? Mas volume, como a gente já falou aqui, tem a ver com ondas com mais energia, e ondas com mais energia são ondas com mais amplitude. São aquelas ondas altas mesmo, assim, né? Com um desenho mais... Elas são mais compridas. Agora, quando eu estou falando de altura sonora, eu estou falando da diferença de frequências. Frequências o dó é uma onda com essa distancinha aqui. Beleza. O ré, que é a próxima, ela vai ter uma distancinha um pouquinho maior. O mi vai ser maior ainda a distância entre as duas. Ou seja, eu estou falando de comprimento de onda, eu estou falando de frequência, né? Cada uma das notas musicais tem uma altura diferente. Aí você poderia falar, então por que a gente usa o termo altura? O termo altura está muito relacionado com a forma como a gente aprende música. A música na escala diatônica, a gente aprende a lê-las em partituras. As partituras são conjuntos de 5 linhas, onde a gente representa as notas musicais por bolinhas que vão sendo encaixadas ou no vãozinho entre uma linha e outra, ou no meio da linha. E aqui, automaticamente, quando a gente faz isso, a gente cria alturas diferentes para a representação dessas notas. Vem daqui o termo altura que a gente usa para diferenciar uma nota musical da outra. Tá? E aí a pergunta que não quer calar considerando uma mesma oitava, a nota Si é a que tem menor intensidade? Não, intensidade tem a ver com volume, não é ela. Tá. Tem menor amplitude? Bom, a gente sabe que amplitude e intensidade têm o mesmo conceito. Bom, velocidade, velocidade do som é o mesmo, né? É só um. E aí fica aqui, ó, frequência e comprimento. O que vem primeiro? Comprimento, tá? Olha só o que acontece. Essa questão aqui,
qual é a que tem, a gente poder falar assim, a que tem menor? Menor o quê? Bom, pensa comigo. Geralmente as notas musicais, a gente organiza ela por comprimento de onda, tá? E a regra é mais ou menos assim. A frequência delas é menor, tá? Então aqui temos um dó que tem aqui na mesma escala 264, o ré vai ser 297, o mi vai ser 330, e aí a frequência vai aumentando. Quanto mais rápido é a onda, significa que o comprimento delas é menor. O que me faz pensar que eu ensinei aqui, acabei de falar tudo ao contrário, né? Aqui seria o contrário, né? Ó, se ela é a mais frequente, né? Ela que tem o menor comprimento. As duas questões estão aqui, ó. Por exemplo, ó, olha o si. O si, ele tem a maior frequência, o que automaticamente faz com que ela tenha o menor comprimento de onda. Tá? E a questão falava exatamente sobre isso, e eu acabei de perceber que eu acabei de falar besteira. Então, então vamos voltar aqui, ó. Vamos lá. Quando a gente vai explicar sobre diferenças das notas musicais, realmente tem a ver com o comprimento de onda, né? E essa noção de comprimento e frequência. E essas relações, elas são inversamente proporcionais, ou seja, se uma é grande, a outra é pequena. No caso aqui, ó, as frequências, as notas musicais de uma para outra, elas vão aumentando. Então, se você aumenta a frequência, você diminui o comprimento. E é isso. E é isso. Estamos aqui nessa situação onde não vou passar mais vergonha porque eu consegui resolver o exercício com vocês. Bom, mas vamos lá. Eu encerro por aqui hoje o nosso aulão, senhores. Eu tinha a ideia que hoje era a gente debater sobre questões e principalmente eu queria focar aqui com vocês na ideia de que a prova de física a gente não precisa ficar assustado nela só pelo fato de, mano, prova de física é terrível porque tem conta, eu não sou muito bom interpretando conta, mas a gente tem que se apegar ao fato de que o que deve ser fácil da gente ler nesses exercícios é a ideia de você ser capaz de resolver o raciocínio teórico por trás. E é o caso de todos os exercícios que eu trouxe aqui hoje na física. Então, hoje, meus amores, a gente fica por aqui. Foi um prazer dar esse aulão novamente, pela segunda vez, nesse modelo. E eu espero encontrar com vocês